A Stock Car retorna este final de semana em Goiânia e veja o que vai acontecer e o que podemos esperar desse retorno da maior categoria do automobilismo nacional. Eu sou o Rubens GP Neto, do Boletim do Paddock, e você está no canal do Boletim do Paddock no YouTube. Você já deve conhecer a gente pelo portal boletimdopaddock.com.br e pelo podcast BBcast, onde falamos principalmente Fórmula 1, Stock Car e Fórmula E, e muitas nerdices sempre inseridas ali entre esses assuntos de automobilismo. Bom, depois de um grande hiato causado pela pandemia do Covid-19, a Stock Car finalmente retorna às pistas. O retorno dela foi para onde seria originalmente realizada a etapa de duplas, a primeira corrida que seria realizada em 2020. Essa etapa de duplas era muito esperada, havia um grande murmurinho pela realização dela, principalmente depois que se ventilou a possibilidade de Fernando Alonso participar dessa corrida, dessas atividades. Seria interessante, principalmente para o automobilismo nacional, mas infelizmente tivemos aí esse contratempo do Covid-19. Infelizmente, ainda estamos vivendo esse momento, né? Ainda está rolando essa situação no mundo inteiro. E agora o Brasil começa a afrouxar um pouquinho as formas de conduzir a pandemia, e a Stock Car, a Ficar, conseguiu aí realizar e vai conseguir realizar a etapa da abertura do Campeonato 2020 em Goiânia. Bom, o que nós podemos ver que vamos ser de diferente de 2019, quer dizer, desculpa, de 2020 para de 2019 para 2020? Bom, principalmente a questão da mudança dos carros. Para quem se lembra, até o ano passado a Stock Car era realizada nesses modelos aqui, ó, que eram o carro era um chassi tubular, certo? Ele era toda uma estrutura, uma gaiola com uma capa em cima de fibra. Esse modelo já era muito tempo questionado tanto por pilotos, organizadores. Existia já uma movimentação para substituir esse modelo, principalmente porque a categoria segue o nome, que nem no caso é Stock Car. Como eu dizia, seguia o modelo de nome Stock Car, ou seja, carros de estoque, carros que você vê na rua. E esse modelo que a Stock Car utilizava não era um modelo desse. Ele era muito mais um protótipo, alguma coisa nesse sentido, mas não era um Stock Car. Então, a Ficar nos últimos anos, tentando se tornar uma categoria multimarca, em negociação com algumas montadoras que têm o interesse de retornar para a categoria ou ingressar de forma inédita na categoria, como é a Toyota, que vai se fazer agora em 2020, ela conseguiu, junto com as equipes, desenhar um novo formato e trazer finalmente um carro que seja monobloco, com as especificações, com a estrutura do mesmo carro que você vê na rua. E qual que é a ideia para 2020 com esses carros? É que você, consumidor de carros da Toyota, da Chevrolet, que possuem modelos Cruze e Toyota Corolla, vocês possam ver o carro na rua, o seu carro na garagem, e quando você ligar a televisão você vai ver esse carro lá na pista. Então, qual que é a ideia? Você poder aproximar mais o fã da categoria. Essa mudança veio em boa hora, principalmente que a categoria está se firmando cada vez mais nas mídias sociais, na televisão, e está criando uma identificação muito maior com seus fãs. Então essa mudança ela veio sim em bom momento. Infelizmente tivemos essa questão do Covid, mas agora com o retorno da categoria vamos ver como isso vai se refletir junto com os fãs. A ideia primordial, como eu disse, é manter os carros semelhantes aos que vocês veem na rua. Então, quando você ligar a TV domingo e assistir a corrida, você vai ver que o carro tem algumas mudanças, mas é aquela mudança que normalmente a gente vê bastante quando alguém só faz uma modificação aerodinâmica, algum afinamento aerodinâmico no carro. A própria Toyota exigiu que fosse feito um carro que o som dele fosse semelhante com o de rua. No entanto que antes, os carros da Stock Car, eles tinham 2 saídas de escape. Esse modelo atual vai ter uma saída só. Nos vídeos que vocês vão ver agora, um desses modelos, escapamento, aonde sai o escapamento do carro, chega até a pegar fogo, porque ela fica ali junto com a pintura. Então isso é algo que vocês vão poder se atentar durante a corrida. Vamos ver se isso foi solucionado ou não, já é algo bem bacana para a gente saber. E
essa questão do som para se aproximar do carro gerou com que o carro perdesse um pouquinho de potência em decorrência dele seguir a construção monocoque, ou seja, a estrutura original do carro, mas com a tubulação com o Santo Antônio original de um carro de corrida interno para proteger o piloto, vai fazer com que o carro seja um pouco mais lento. Alguns pilotos em declarações falaram que sentiram que o carro é um pouco mais lento, mas só que é um carro muito mais estável, ele tem uma certa ganha ali de peso, então gera uma estabilidade no carro na pista, e isso pode refletir num equilíbrio na categoria muito maior que a gente vê nos últimos anos. Falando em equilíbrio da categoria, bom, este ano nós tivemos inúmeras mudanças na categoria, não só do carro. Nós também tivemos a saída da CIMED, é algo que quando foi anunciado, a gente até conversou entre os profissionais de imprensa que se encontravam em Interlagos na grande final de 2019, que existem ciclos dentro da Stock Car de patrocinadores. O ciclo da CIMED infelizmente chegou ao fim, e quando chegou ao fim, aí várias questões ficaram abertas, se Cacá Bueno continuaria, se Felipe Fraga continuaria. Bom, Felipe Fraga infelizmente não vai continuar. Eu falo infelizmente porque a Stock Car perde um grande piloto, mas o automobilismo mundial ganha um outro grande piloto brasileiro. Felipe Fraga já vinha fazendo atividades em outras categorias internacionais, porém um piloto que se confirmou mesmo com a saída da CIMED é o Cacá Bueno. Isso é muito bom para a categoria. Cacá Bueno, que eu vejo como um dos pilotos mais importantes do alicerce da categoria. Eu junto ele a Daniel Serra, Átila Abreu, Thiago Camilo e ao Rubinho Barrichello, que são aqueles pilotos que atraem os fãs, porque eles são muito ativos, bem ativos nas redes sociais. Cacá Bueno, que é sempre interessante, se você é fã de Stock Car, não segue ele no Instagram, siga, ele faz sempre umas enquetes ali sobre a carreira dele, sobre a história da Stock Car. O Átila Abreu também faz, então é sensacional você acompanhar. E isso faz com que os fãs fiquem mais próximos ainda da categoria. Bom, de mudanças de pilotos a gente teve essa saída do Felipe Fraga, mas com a chegada da Toyota chega também um piloto argentino, Matias Rossi. Ele é um grande nome a ser observado, porque na Argentina a Toyota já vinha desenvolvendo o que está desenvolvendo hoje na Stock Car. E o Matias Rossi ele vai começar numa equipe boa, full time, companheiro do Rubinho Barrichello. Então a gente pode esperar muito da full time junto com esses pilotos, que também mantém o nome do Nelsinho Piquet, que eu vejo o Nelsinho um pouco melhor para este ano, porque eu sinto que ele está mais confiante, está mais à vontade na categoria. Final do ano passado, a gente conseguiu acompanhar muito mais a categoria de perto. A gente viu que o Nelsinho estava se encaminhando para um entendimento melhor dentro da categoria. Outro piloto que é interessante, que vai para trabalhar junto à full time, é o Rafael Suzuki. É um piloto bom, o japonês ele já se demonstrou ser muito aguerrido, então é interessante acompanhar ele também. Bom, temos muitos pilotos, o grid da Stock Car é gigantesco. Durante essa campanha que nós vamos fazer aqui de vídeos da Stock Car, vamos sempre buscar falar de diferentes pilotos, de qualidades diferentes, mas só que hoje eu vou tentar destacar alguns que você já pode ficar de olho nessa primeira corrida. Um deles é o Gabriel Casagrande, que no final do campeonato passado já começou a ter uma crescente muito boa, foi bacana acompanhar ele. Bruno Batista também é um grande nome, Gaetano de Maura, entre vários pilotos. Ricardo Zonta também, que já é um veterano. Ricardo Zonta também, que é um piloto muito experiente, é um piloto aí que tem títulos de GT mundial. Ele se propõe de uma forma a defender a Shell este ano de uma forma mais aguerrida. E não podemos esquecer do grande projeto que nós estamos vendo hoje dentro da Stock Car, que é da KTF, que é uma equipe que ela busca trazer talentos do kart até os protótipos, até as categorias de GTs e monopostos. Já tem uma proposta muito boa dentro da categoria. Ele vem agora com o Guilherme Salas, que foi bicampeão da Stock Light, foi dominante, teve uma passagem em algumas corridas também na Copa Truck, que também demonstrou ter uma habilidade muito boa. É interessante ficar de olho nele. Sérgio Jimenez, que ainda não vai poder estrear nessa corrida, porque ele está lá na Europa para poder realizar o Festival de Berlim da Fórmula E, que você acompanha aqui pelo Boletim do Paddock também, com o nosso BBcast, com a Cíntia Venâncio, com o Sérgio Milani, comigo, com a Débora, que vamos tratar disso. Mas hoje estamos falando de Stock Car. E, como eu disse, o Sérgio Jimenez estará representando o Brasil no Festival de Berlim. Bom, o que é interessante... só corrigindo, ele não vai correr na Fórmula E, ele vai correr na Jaguar E-Turf.
o que é interessante da Stock Car esse final de semana é exatamente essa, a incerteza de quem vai liderar o campeonato. Nós não sabemos ainda como o carro de cada equipe se correspondeu. Apesar de ser o mesmo carro, o mesmo modelo de estrutura para todos, mesmo sendo um Toyota Corolla e um Chevrolet Cruze, temos diferença entre eles quando se dá dentro de cada equipe, como cada equipe vai configurar seu carro. Nós não sabemos. Não sabemos se a hegemonia da equipe Eurofarma vai se permanecer, se o pessoal da Ipiranga vai poder bater de frente. A Shell promete vir com todas as forças, então é bem interessante, vai ser um campeonato empolgante, não importa se vai ter 1, 10, 15 ou nenhuma etapa, mas o que é interessante é que vamos ter sim um campeonato bem interessante em 2020. Peço a todos que se inscrevam no canal. Deixa eu falar disso antes. Não, relaxa. Peço a todos que se inscrevam no canal do Boletim do Paddock, ativem o sininho aqui embaixo. Então, peço para que todos assinem o canal, ativem o sininho aqui embaixo para que possam receber todas as notificações e compartilhem nas redes sociais os nossos vídeos, os podcasts do Boletim do Paddock e também as publicações que estão no site. Esse foi o primeiro vídeo, espero que tenham gostado. Comentem aqui, falem o que vocês acham da Stock Car, o que vocês querem ver sobre a categoria aqui. Eu prometo trazer sempre boas atualizações para vocês. Um forte abraço e até a próxima.